Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai falar sobre como adicionar fruta na cerveja, seja para sour beers, seja para fruit beers, seja para porters, stouts, high gravity ou tudo que se pode adicionar, toda cerveja que admite fruta no estilo e até aquelas que você quer inventar um pouco e não é comum no estilo, mas sua criatividade está alta e você quer fazer algo diferente. Hoje a gente vai ver sobre as técnicas de adição de fruta e as implicações disso na cerveja. Vamos lá? Essa série de vídeos está sendo possível pelo apoio da BeerMax. A BeerMax é uma empresa que fabrica equipamentos automatizados para a produção de cerveja e agora conta com um sistema exclusivo para controle de temperatura para fazer fermentação láctea. Dá para fazer tanto a abraçagem na panela e sem tirar o moço da panela nem nada, fazer a própria fermentação ali mesmo. E você vai poder fazer com muito mais facilidade as cervejas sours. E além disso, eles deram um cupom de 10% de desconto pra gente. Se você usar o cupom BeerSchool10 quando for comprar a BeerMax, você vai ter 10% de desconto nas compras à vista até o final do ano. Quando a gente fala de adição de fruta, algumas dúvidas vêm na mente. Primeiro é como usar, vem risco de contaminação, vem quanto usar, que é uma das perguntas mais difíceis, e em que etapa usar. A gente vai tentar esclarecer tudo no vídeo hoje. Bom, primeira coisa sobre fruta. Fruta, ela tem uma série de propriedades que vão passar para a cerveja. A fruta ela tem açúcar, vai aumentar o OG da cerveja, depois que fermentar, se for fermentado, vai aumentar o álcool. Às vezes pode ser considerado, às vezes é irrelevante, depende da quantidade e da fruta que você está adicionando. A fruta ela tem acidez, geralmente o pH da fruta é bem mais baixo do que o pH da cerveja. Algumas frutas bem maduras têm pH relativamente alto em relação à cerveja, como a melancia 5.2 mais ou menos, um pouquinho mais alto que o pH da cerveja, que depois de fermentado está em torno de 4.2, 4.5. Até limão, que tem pH ali em volta de 2 e alguma coisa. Então, se a gente está adicionando fruta, e geralmente as frutas são ácidas, a gente está diminuindo o pH da cerveja, mesmo que a gente não faça uma sour, a gente vai ter uma cerveja com pH mais baixo do que é o inicial. Isso tem algumas implicações, a cerveja vai mudar um pouco o perfil sensorial dela. E esses ácidos que a fruta tem para adicionar na cerveja são ácidos diferentes e com propriedades sensoriais diferentes. Quando a gente faz uma sour beer, o principal ácido formado é o ácido lático. Às vezes também tem ácido acético no meio, mas o principal ácido formado é o ácido lático. Já quando a gente coloca a fruta no meio, a gente está inserindo outros tipos de ácido que têm outras propriedades. Por exemplo, o ácido cítrico, muito comum das frutas cítricas. Vai ter em limão, vai ter em laranja, vai ter em tangerina, que vai abaixar o pH, mas vai abaixar o pH de um jeito diferente, vai permitir sensações diferentes do que o ácido lático. Além do ácido cítrico, a gente tem outros ácidos muito comuns dentro da produção de cerveja, dentro das frutas, que é o ácido málico, que está na maçã, na pera. Ele tem um gosto bastante distinto. Come uma maçã, por exemplo, vai ver que é bem diferente. O ácido tartárico, muito comum no abacaxi, por exemplo. Quando você come o abacaxi, você vê que o ácido é diferente. As frutas também têm tanino, e tanino tem aquela pira na cerveja, né? Aquele medo de tanino. Tanino está naturalmente presente na maioria das cascas dos vegetais e naturalmente vai ter na fruta, principalmente se você adicionar com casca. Tanino ele é pouco extraído em pH baixo, então acaba, principalmente em sour beers, não é um problema tão grande assim. Se está numa cerveja com pH 4, 3, a extração é mínima, é quase zero. Mas se houver, né, se você for, depende de onde você faz a adição, o pH está maior ainda e você não corrige a água, pode ser um problema a se preocupar, principalmente se for adições no começo, no mash ou na fervura, onde você não fez correção do pH. Quando se fala de fruta, às vezes é muito falado da pectina também. A pectina ela é um carboidrato, um polissacarídeo, como se fosse um açúcar, né, um açúcar bem complexo, que ele tem algumas propriedades de gelificar. Ele é muito usado a pectina em si é muito usada para fazer compota, geleia, né? Ela gelifica
E existe nas frutas, algumas frutas em concentração bem alta, e isso pode acarretar alguns problemas na cerveja também, principalmente a formação de turbidez, seria um pectin haze aí no meio. Essa extração da pectina, ela é beneficiada em temperaturas altas, acima de 80 graus, então pode acabar sendo um problema para também essas adições que são feitas no mash ou na fervura. Pouco relevantes, não pouco relevantes, mas menos relevantes em adições feitas a frio. E a principal implicação que ela pode causar é exatamente a turbidez, que em alguns estilos não é problema, em outros estilos acaba sendo problema. Por exemplo, você está fazendo uma cerveja de trigo, a maior parte das sour beers tem base de trigo. São cervejas que naturalmente têm um pouco de turbidez, geralmente não são totalmente cristalinas, totalmente clarificadas, e faz bastante parte do estilo, então acaba não sendo problema. Agora, se você quiser fazer uma cerveja extremamente cristalina, filtrada, a pectina pode acabar sendo um problema. Você vai ter que fazer estratégias para evitar a pectina, como adicionar a pectinase. Pectinase é a enzima que degrada a pectina em carboidratos menores. Então existe uma dosagem, é simples comprar pectinase, tem para comprar, procura no Mercado Livre, e entra aí na faixa de 0,3 a 1 grama por litro de pectinase, caso você queira fazer esse tipo de adição. Você vai pegar a pectina, vai jogar lá no teu fermentador, pectinase na verdade, e vai dar o tempo para ela agir, ela vai degradar a pectina, você não vai ter esse problema com a turbidez. Mas em geral, quase sempre, isso não é necessário. Vou dizer, só se você quiser fazer uma cerveja extremamente cristalina, como, sei lá, vou chutar aqui aquela Lefmans de framboesa, que parece feita com um suco artificial de... Agora alguém vai me crucificar, né? Mas que não parece nenhuma cerveja, parece... Bom, e passando essa enrolação, como que a gente vai adicionar a fruta? Basicamente, a gente pode adicionar em qualquer etapa de produção da cerveja. A gente pode colocar a fruta na mosturação, a gente pode colocar a fruta na fervura, a gente pode colocar a fruta na fermentação, a gente pode colocar a fruta na pós-fermentação. Todos têm vantagens e desvantagens. Quando a gente aquece a fruta, a gente tem algumas vantagens em relação a perigos de contaminação, e a gente tem algumas desvantagens relacionadas às características sensoriais. Bom, se a gente colocar a fruta no mash, por exemplo, a temperatura grande por muito tempo, vai passar 1 hora de mash, 1 hora de clarificação, 1 hora de fervura, no mínimo, vai destruir as propriedades sensoriais da fruta que você colocou. A fruta ela vai ser cozida, ela vai perder aroma, ela vai perder sabor, ela vai perder característica. Então, a única cerveja clássica, e eu nem sei se é uma fruta que é usada na mostura, é a abóbora. As pumpkin ales, elas são colocadas no começo da mostura da abóbora porque o gosto que se espera de uma pumpkin ale é o gosto de torta de abóbora, e na torta de abóbora a abóbora é cozida, não é abóbora in natura. Então, aí faz muito sentido colocar na mostura. No mais, eu não sugiro colocar na mostura. No máximo, se você quiser, por medo de contaminação, ir direto para a fervura. A fervura é a segunda forma de adição. Eu conheço cervejarias que utilizam fruta na fervura. Existem vantagens do ponto de vista microbiológico, que você vai eliminar riscos de contaminação, e existem desvantagens do ponto de vista sensorial, que você vai estar tirando as características de frescor da fruta. Mas é perfeitamente possível. Adições ali, faltando 10 minutos para terminar a fervura, vai garantir que você matou quase tudo que está lá, porque não mata tudo, 100 graus nem mata todas as bactérias, vai sobrar as termófilas, mas vai tirar o risco e aquele medo que as pessoas têm de contaminação. Além disso, existem algumas técnicas, por exemplo, para eliminar gordura, que você ferve a fruta, deixa parado lá para a gordura subir e você remover o líquido por baixo. É uma possibilidade, é um tipo de separação, mas também não é algo que seja extremamente relevante na maioria dos casos. Vai ser relevante quando você está usando uma fruta com muita gordura. Em geral, sinceramente, eu não sou fã desse tipo de adição. Eu acho que perde muito da característica e você perde muito do potencial que você tinha. Eu sou fã das adições depois, durante a fermentação ou depois da fermentação, que seria na fermentação secundária. Aí sempre ocorre aquele negócio, né? Medo de contaminação por você estar adicionando um agente externo com muita bactéria lá dentro. É um risco real, existe.
mas é um risco que não é tão grande assim, é muito menor do que se tem na cabeça em geral. A adição na fermentação eu não sugiro tanto, porque na fermentação existe uma vazão de gás muito alta, existe um fluxo de gás muito alto para fora, e esse gás ele vai arrastar qualquer composto volátil. E o composto volátil são compostos que dão aroma. Por isso, geralmente, a gente não faz dry hopping na fermentação, por exemplo. Porque o dry hopping tem aromas voláteis. Esses aromas eles vão ser junto com o CO2, a gente não quer isso. E a fruta é a mesma coisa. Então, fermentação geralmente não é um lugar legal para colocar a fruta. O lugar que eu mais acho interessante é no pós-fermentação, fermentação secundária ou no final da fermentação primária. E existem algumas vantagens que implicam aí em a gente não ter tanto problema de contaminação se a gente fizer com essa técnica. Primeira coisa, quando a gente começou a fermentação, vou falar tudo com base de 20 litros, a gente começou ali com em torno de 100, 150 bilhões de células. Quando a gente terminou a fermentação, essa célula comeu açúcar, se reproduziu, fez CO2, fez álcool e se multiplicou, né? A gente vai terminar ali 1 trilhão de células, é muita coisa. Aí a gente pega a nossa frutinha lá, coloca ali no final e essa frutinha vai estar carregando alguns milhões de bactérias lá para dentro. Tem pouco açúcar lá dentro, tem 1 trilhão de leveduras de um lado, tem alguns milhões de bactérias do outro. Essa briga está totalmente injusta pro lado da levedura. A levedura ela está em maior número, ela está adaptada ao meio, o meio já está ácido, já está alcoólico e ela já está ali faz tempo. E a bactéria está vindo de um meio não hostil, entrando num meio extremamente hostil. Então, a possibilidade de contaminação, se a gente adicionar a fruta no final da fervura, é muito pequeno. E no final da fervura, no final da fermentação, é muito pequeno. Eu faço muita fruit beer e eu nunca tive um problema de contaminação com fruit beer. E para melhorar ainda mais a técnica, a gente coloca antes da fermentação terminar. Sabe quando o airlock está borbulhando forte, daí ele começa a parar? Ali é o ponto ideal. A gente sabe que hoje ou amanhã vai terminar a fermentação, é o ponto ideal para colocar a fruta. Não tem tanto arraste de aroma mais, porque o airlock já parou. Se você confiar no seu airlock, é claro. Se tiver vazamento não é nenhum parâmetro, né? Porque nessa etapa as leveduras vão estar ativas ainda. Se você esperar acabar a fermentação, acabar todos os açúcares, elas vão começar a descer e entrar em estado de dormência. Não é isso que a gente quer, porque aí a gente vai perder essa vantagem numérica que a gente tinha. Então, é colocar ainda quando tem fermentação, mas quando a fermentação já está acabando. E aí vem as questões mais difíceis. Como colocar e quanto colocar? Eu não vou falar de quanto colocar, só vou deixar uma tabela aqui embaixo, baseada no livro do Randy Mosher, falando sobre adições de fruta. Eu vou deixar outro link do Milk the Funk, falando das adições propostas por ele. Milk the Funk é um site só sobre sour beers, tipo um Wikipedia só sobre sour beers. E um vai estar em português, outro vai estar em inglês, mas é uma base muito boa para você poder fazer sua cerveja. E como colocar? Existem diversas formas: fruta in natura, fruta seca, fruta pasteurizada, polpa e suco. Todas dão certo, todas têm vantagens e desvantagens. A fruta fresca, ela tem a vantagem de dar o aroma da fruta fresca, que é o que geralmente a gente quer. É o nosso principal objetivo ao fazer uma fruit beer. Só que ela tem desvantagem que ela ocupa muito espaço. Ela não é concentrada, então você vai ter que colocar muita fruta, coisa assim, muito comum, 5 kg para 20 litros. Super comum, dosagem super comum. Porque a concentração de sabor não está tão grande. Acarreta mais risco de contaminação em relação a uma polpa pasteurizada, obviamente. Só que o que você pode fazer? Você pega a sua fruta, lava, pica, congela, descongela. Nesse processo vai ter duas vantagens. Quando você congelou e descongelou, você matou uma boa parte das bactérias que tinha ali, que vai ser uma grande vantagem naquela relação número de levedura contra a bactéria, por meio da quebra da parede celular, pelo congelamento. Quando congela, expande a água, quebra a parede celular. E você vai quebrar a parede celular da fruta, então ela vai ser mais fácil de extrair. Olha que beleza, é a técnica que eu mais gosto de usar. Pego, lavo a fruta, simples, lavo a fruta. Se você quiser desinfectar com ácido peracético, com álcool, com iodo ou com qualquer sanitizante que se usa para limpar uma fruta, você pode. Lava ela, deixa ela de molho no hipoclorito, depois passa a água de novo, aí congela. Descongela, deixa voltar para a temperatura normal e adiciona na fermentação secundária, no final da fermentação primária.
é a técnica que eu mais uso para fazer fruit beer. É a técnica que foi usada, por exemplo, na Bapuru Sour. Embora não tenha sido fruto in natura, tenha sido polpa naquele caso, porque industrialmente é muito mais difícil colocar polpa, mas é mais ou menos isso daí. Então, assista um próximo videozinho, vai ser super rápido, 3 minutos, mostrando como eu adicionei a fruta na nossa Berliner Weiss Sour de morango, feita para a série de Sour. Pelo vídeo de hoje é isso, muito obrigado por acompanhar e até a próxima!